Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 9, os versículos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Muito bem, meus amados, meus queridos, nós temos sempre aqui nesse programa esse momento reservado para a Palavra de Deus. E a nossa preocupação permanente é de reverberar a Palavra do Senhor, tal como ela foi proposta por Deus para todos nós que apreciamos ler a Palavra, ouvir a pregação do Evangelho, sem nenhuma distorção, mas com fidelidade ao texto sagrado. E nessa oportunidade, estamos vivendo hoje a data magna da cristandade, o Natal de Cristo. É claro que nenhuma data supera esta. Nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu, o mês em que ele nasceu, mas é fato histórico, comprovado pela história, relatado pela Bíblia, crido por todos nós, a vinda do Filho de Deus a este mundo um dia, como proposta de Deus para mudar a história da humanidade. Eu e você sabemos muito bem que a vinda de Jesus dividiu a história ao meio. Qualquer fato histórico ao ser mencionado hoje necessariamente precisa constar se foi antes de Cristo ou depois de Cristo. Isso já traz para nós uma grandeza desse episódio que veio mudar a história do homem, a história da humanidade. O próprio Jesus, já feito homem, um dia discursando, ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é bom lembrarmos mais uma vez, é bom trazer para os dias de hoje essa realidade, que o nascimento de Jesus nessa terra foi simplesmente a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Deus viu o homem perdido, distante dele, e preparou um caminho, uma forma de reconciliar o homem consigo mesmo. E era necessário um mediador entre Deus e os homens. Então Jesus se humanizou. A palavra que li nessa oportunidade mostra: um menino nos nasceu. Aquele menino que nasceu, uma criança normal, mas está dito, um filho se nos deu. Aquele menino se tornou, na verdade, a encarnação de Deus nessa terra. O Senhor se humanizou. Diz a palavra que ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós podemos imaginar qual o sentimento da terceira pessoa da Trindade, quando teve que abrir mão da glória celestial, da sua divindade, para tornar-se homem, para nascer numa humilde manjedoura, para nascer de uma mulher, ser adotado por um pai aqui neste mundo e viver como uma criança normal, mas naquele corpo de uma criança, naquele ser que nasceu, Deus estava presente. Jesus, na condição de homem, era apenas um menino nos nasceu, mas como Deus, foi um filho que foi dado. Deus amou, que deu o seu filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É saudável e é necessário comemorarmos o Natal, tal como fazemos, reunindo em família, em jantares, em celebrações, em momentos festivos. Isso não está errado, mas nós devemos centralizar sempre Cristo como a pessoa principal do Natal. Não pode ser
a bebida, a comida, o presente, as festividades, tudo isto em si não está errado, mas precisamos aprender sim de fato saber que o mais importante é aquele que nasceu, e nasceu para mudar a minha e a sua história, que aceitou o desafio lá na eternidade de vir a este mundo para poder ser a proposta de Deus para a salvação da humanidade. A palavra diz aqui que Jesus, o Cristo, o Messias, teria 4 nomes muito importantes, que na verdade retrata o seu caráter, o caráter da sua missão nessa terra. Primeiro, a palavra diz que ele será maravilhoso conselheiro. Com isso mostra que ele seria um guia, um líder para todos os homens. Porque quando afirma que será um maravilhoso conselheiro, está indicando para mim e para você que hoje nós temos a quem recorrer nas encruzilhadas da vida, nós temos alguém para nos aconselhar, nos orientar no dia a dia, e ele o faz muito bem através do seu santo evangelho e na pessoa do Espírito Santo, que é o legítimo representante de Cristo na terra, nessa dispensação da graça de Deus. Mas a palavra diz também que ele seria Pai da eternidade, para mostrar que não seria apenas um homem. Diz o texto, do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Ele é eterno. Ele não começou exatamente lá na manjedoura. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Isso nos dá muita segurança, porque ele é o grande El Shaddai, aquele que é eterno. Mas a palavra o define também como o príncipe da paz. Jesus não veio a este mundo como um guerreiro, como um déspota cruel. Ele veio promover a paz entre os homens. Tanto é que o coral celestial, quando anunciava o nascimento de Jesus, dizia paz na terra. Exatamente isso que Jesus trouxe para a humanidade. Individualmente, Jesus traz paz para cada coração, mas no coletivo, Jesus é aquele que veio promover a paz entre as nações, entre os povos, entre as pessoas. Ele unifica os pensamentos, ele traz para perto de si toda ideologia, ele consegue convergir para si todos os pensamentos do coração da humanidade. Ele é o príncipe da paz. E com muita propriedade um dia ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então Jesus Cristo, ele de fato incorporou esse caráter de ser o promotor da paz no meio da humanidade. A palavra diz que ele será aquele Deus forte, mostrando que ele de fato é todo-poderoso. É o El Shaddai do Antigo Testamento, aquele que para ele não tem limites, não tem nada impossível para se realizar. Ele é Deus, está acima de todos nós. Muito bom o Natal, e cada ano devemos renovar a nossa fé, a nossa confiança e a certeza que nasceu um dia o Salvador do mundo na cidade de Belém. Mas é importante, eu quero frisar isto, que esse Cristo nasça sempre no seu coração, no nosso coração. É necessário abrir o espaço para Jesus estar. Nós conhecemos o texto sagrado que afirma que não havia lugar para Jesus na estalagem, na hospedaria, não havia lugar para Jesus estar lá em Belém. Mais de 2000 anos se passaram e em muitos lares, em muitos corações do mundo, ainda não há lugar para Jesus nascer. Mas eu faço um apelo agora: tenha de fato um encontro real com aquele Cristo que nasceu lá em Belém de Judá, abrindo o seu coração agora para que possa entrar na sua vida e promover as mudanças que só Ele pode fazer. Feliz Natal para você, para a sua família, para todos nós, mas centralizando sempre o mais importante da festa, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.